além de ti. Você está ouvindo a Rádio Edificai.com, um veículo de comunicação da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Goiânia, Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Informações sobre os cultos, ligue 62 32 96 20 73. Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Goiânia. Pastores, Reverendo João Antônio de Araújo e Pastora Maria. Faça-nos uma visita. Bom dia para você que está aí ligado na gente, Rádio Edificai, participando aí do nosso bate-papo de mulher. E isso, hoje nós seremos convidadas aqui mais que especiais, mulheres lindas e abençoadas do Senhor, participando aqui com a gente, falando de um tema muito interessante, de um tema que tem afligido, acho que quase toda a população tem passado por isso, uns de uma maneira mais grave, outras de uma maneira mais leve, mas eu creio que quase todas as pessoas passam por isso. Alguns têm a iniciativa de procurar ajuda, outros tentam romper sozinho, e hoje nós vamos saber qual é o melhor para a gente fazer. É procurar ajuda? É tentar romper sozinho? É vergonhoso procurar ajuda? O que você acha? Hoje nós vamos descobrir isso, porque nós vamos discutir sobre a depressão na mulher nos tempos atuais. Um tempo tão corrido em que as mulheres têm vivido, um tempo tão que exige tanto das mulheres, que as mulheres têm que ter uma profissão, que as mulheres têm que cuidar de casa, mulheres têm que cuidar de filhos, de marido, as mulheres que não são casadas, elas têm que estar casadas, as que estão casadas têm que estar solteiras. Que bagunça que nós estamos vivendo. Então, eu quero ouvir hoje de mulheres experientes, mulheres que viveram, que romperam, que conseguiram. Vou saber hoje de pastoras que ajudaram essas mulheres, que ajudaram outras pessoas. Fica aí ligadinho aí com a gente. O nosso WhatsApp é o 62 96463258. E você participa também pelo app, que é app.radioedificai.com. Primeiramente, eu quero ouvir uma canção muito linda que eu gosto demais da conta, que é dela, Cassiane, que ela gravou uma canção muito linda que fala sobre a mulher de Deus. Fica ligadinho aí com a gente, participa, porque o nosso programa está apenas começando. Bom dia! Isso, pode vir com calma. Simplesmente mulher de Deus. Põe a letra no telão para todo mundo poder cantar, por favor. Quero te conhecer mais e viver tua vontade. Ser exemplo do amor e tua santidade. Que minhas mãos possam ser das mãos, que os meus olhos tenham teu olhar, que meu coração possa pulsar nas batidas do teu. Olha só, aprenda para cantar com a gente. Simplesmente mulher
simplesmente mulher de Deus. É o que eu quero ser, que todos possam ver tua glória brilhar em mim. Simplesmente mulher de Deus. Simplesmente mulher de Deus. E onde eu chegar, tua presença será como uma Eu quero declarar que sobre a tua vida, em nome de Jesus, haverá glória de Deus. E onde você entrar, o amor do Senhor vai resplandecer. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Que em minha vida eu possa te refletir. Seja uma adoração a ti, que os meus olhos possam ver tuas mãos, que os meus olhos tenham teu olhar, que o meu coração possa pulsar nas batidas do teu. Simplesmente mulher de Deus. Canta com a gente, vai. Simplesmente mulher de Deus. E o que eu quero ser? É o que eu quero ser, que todos possam ver tua glória brilhar em mim. Simplesmente mulher de Deus. Simplesmente mulher de Deus. Simplesmente mulher de Deus. E onde eu chegar, a presença será como uma nascerá. Nós estamos aqui começando o Papo de Mulher, programa hoje mais que especial, que nós vamos falar sobre a depressão na mulher nos tempos atuais. Mas primeiramente eu gostaria de ouvir um bom dia das minhas convidadas lindas. Pensa tanto de mulher linda aqui com a gente. Bom dia, pastora Eliana. Bom dia. Bom dia, pastora Leila. Paz, bom dia a todos. Bom dia. Amanda, bom dia. Bom dia, paz seja com todos. Amém. Sirlene, bom dia. Bom dia, pastora. Oh. Que a paz esteja com todos os ouvintes da Rádio Edificai. Amém. Glória a Deus. Gente, mas pensa num estúdio florido hoje, cheio de flores, lindas, abençoadas. Então, convidei vocês hoje para a gente discutir, né, sobre o tema, sobre depressão nas mulheres nos tempos atuais, né? Que é os tempos hoje em dia exigem muito da mulher. E muitas vezes, quando a gente não consegue realizar as tarefas, as coisas da forma que a gente deseja, que a gente planeja, geralmente a gente se sente frustrada e já começa, né, as cobranças, porque a gente sempre quer fazer o que é melhor, né? E eu gostaria, né, de ouvir aqui da pastora Eliana, que também já passou por isso, tem até escrito no livro do reverendo João Antônio uma parte do testemunho de vocês, né? Como que você começou, pastora, como que foi o começo que você viu que realmente o chamado de Deus era esse para a vida de vocês, ajudar pessoas que passam por esses problemas? Bom, Patrícia,
A minha sogra, né, ela teve uma depressão muito forte e em um mês, a gente tratando dela, ela foi em 5 médicos e infelizmente ela não conseguiu e chegou ao suicídio. Naquele momento ali, meu esposo, ele tomou essa decisão. Mesmo ali diante do corpo dela, ele tomou essa decisão que nós serviríamos a Deus. E o Senhor tem me chamado desde então para ajudar essas pessoas. Inclusive, o meu esposo foi a minha primeira experiência, até antes da minha sogra. E a depressão dele foi um caso mais tranquilo, que foi mais somente do corpo, né? Que na verdade nós somos um espírito, né? Que possuímos uma alma e estamos dentro de um corpo. Isso. Então está tudo interligado. Uhum. E a dele, bastou que a gente procurasse um médico, um ortomolecular que o ajudou com os hormônios e ficou tudo bem. Mas já a minha sogra era um caso mais sério. Então quer dizer que o seu esposo, a questão do problema de depressão que ele passou foi clínico. Clínico, exatamente. Então existe mais de um tipo de depressão, é isso? Existe, só que elas se interligam. Aquilo que vem no corpo, ele vai afetar a sua alma e chegar no seu espírito e vice-versa. Sim. E, inclusive, assim, ele tratou, né, clinicamente, mas com certeza o que o ajudou foi a palavra que a gente ouviu aqui na igreja. Né? A palavra do pastor João ajudou demais, trouxe libertação para ele. Entendo. Então ele fez o tratamento e hoje ele está 100%... Sim, só que o tratamento ele segue. A pessoa, ela falta hormônios no organismo dela. Inclusive, o caso dele passa de pai para filho. Então, ele tem que continuar repondo esses hormônios. É normal. Então, quando diagnostica o clínico, então é um tratamento praticamente assim, sempre, né? A pessoa tem sempre que estar ali vigilante, cuidando. Se viu que teve alguma recaída, volta no médico para poder ver se está tudo equilibrado. Exatamente, é isso? Exatamente. Sempre acompanhamento. Porque muitas vezes, e por muitos anos, as pessoas têm tido uma confusão achando que que toda depressão, ela é espiritual. Então, essa teoria cai por terra, né, pastora? Totalmente, ele é prova disso. E às vezes você não precisa de um tratamento com um psiquiatra, porque é uma droga, o psiquiatra, ele trata, o tratamento dele é algo diferenciado. O ortomolecular, ele vai tratar vitaminas, aminoácidos, então ele vai tentar repor o que está faltando no organismo, fazer o organismo produzir. Então, tem que ter esse acompanhamento. Não existe essa de ser só espiritual. Não, tem algo físico sempre. Certo. E o da sua sogra, o dela também foi na questão clínica ou foi emocional ou espiritual? A dela foi questão espiritual. Espiritual mesmo, sim, né? Falta de busca de Deus. Na verdade, veio de maldição. Veio de espírito de morte que aconteceu, então afeta o espírito. Entendo. Porque eu, pelos estudos que eu fiz, vi que tem 3 tipos, né, de depressão. É a clínica, né, que é a questão da reposição de vitaminas, de hormônios no organismo da pessoa. Tem o emocional, que a pessoa passa por uma sequela de traumas na vida, e tem também o espiritual, né? E o erro, né, da maioria das pessoas querer, principalmente antigamente, nos tempos mais atrás, perdemos muitas pessoas que cometeram até mesmo suicídio, pela ignorância, pela falta do conhecimento sobre esse assunto, né? Porque via que a pessoa estava depressiva, e ao invés de procurar, às vezes, um médico, uma ajuda médica, não, já levava fazendo exorcismo nas pessoas, e a pessoa ficava mais confusa ainda, sendo que tem a parte do emocional, né? Nós temos aqui também no estúdio, temos a Amanda, que ela também teve uma experiência, passou por você, né, pela pastora Leila, acompanhando ela sempre aí, né, pastora? Eu queria ouvir de você, Amanda, como que começou? Como que você começou assim a diagnosticar na sua vida? Pô, eu preciso de uma ajuda, eu sozinha eu não vou dar conta. Como que começou tudo isso que você passou?
Não, então, Patrícia, eu não tive essa ideia não, de que eu preciso de ajuda não. Eu fui forçada eu cheguei a essa situação, uma situação bem deprimente. Na verdade, eu comecei a ter ajuda depois do primeira tentativa de suicídio, né? E aí foi onde a pastora Leila, ela, como se diz, né, teve compaixão de mim e foi lá e me resgatou. Mas como, vamos dizer assim, eu não posso dizer de um modo geral, mas pelo que eu vejo, assim, de um contexto geral da maioria das pessoas, esse problema com a autossuficiência, orgulho, achar que você vai dar conta, aí você vai levando, chega um ponto que não dá conta, chega um ponto que a bomba explode, foi no meu caso. Certo, então quer dizer que tem, igual você estava comentando, você foi forçada, então se dependesse de você, nunca teria procurado ajuda e nunca teria enxergado que você precisava de alguma ajuda? Exatamente, forçada pela circunstância, não pelas pessoas, né? Eu cheguei a um ponto, né, da tentativa de suicídio, ou eu procurava essa ajuda, ou eu ia morrer. Entendi. Mas mesmo assim, mesmo depois da tentativa de suicídio, mesmo assim, eu não queria ajuda. Tanto que até hoje, às vezes, eu tenho um pouco, ainda existe essa dificuldade mesmo de se abrir, de colocar para fora esses sentimentos, né? Porque é mais fácil jogar para debaixo do tapete porque encarar, né? Porque quando você encara, a podridão tem que sair. Entendo. E como que começou a você passar por esse processo? O que era o seu sentimento? Você sentiu uma tristeza profunda? Nada você via alegria? Como que é? Porque às vezes tem pessoas que estão em casa, tem pessoas que estão com esses sintomas e não sabem diagnosticar de que está com depressão. As pessoas, todos à volta da pessoa, eu, por exemplo, eu conheço pessoas que vivem triste, de cabeça baixa, tudo que acontece na vida deles, eles não têm motivo de alegria, e aí o que levou você, tipo assim, a reconhecer em você mesmo sem procurar ajuda, a reconhecer que tinha algo de errado? Qual que era o seu sentimento? Então, isso veio lá da infância, né? Eu sempre fui uma pessoa muito triste. Então, essa tristeza me acompanhou até o início desse processo mesmo de libertação para a cura total da depressão. Mas, assim, de um modo geral, a pessoa ela não se reconhece no espelho, ela se sente menos do que todo mundo, você tem dificuldade de se aceitar, todo mundo é melhor que você. Você acha que toda a vida de todo mundo é melhor. Eu falo por mim, não é tristeza. A depressão, claro, ela causa tristeza profunda, mas é a falta de sentimento. O que me sufoca, às vezes, é a empatia mesmo, é aquele vazio. Você não sente tem dia que eu não sinto absolutamente nada. Sim. Fica aquela sensação nem de tristeza, nem de alegria. É como se eu fosse imune a todos os sentimentos, à vontade, a vida perde a graça, nada tem graça, aquilo que te trazia felicidade não te traz mais. Então, cada pessoa tem uma história, né? Mas assim, eu percebo que o modo geral, vamos dizer assim, é esse. Essa falta de sentido da vida, essa tristeza profunda, talvez coisas pequenas, te traz todo dia, né, essa tristeza, esse choro invasivo, todo dia você chora, você não sabe nem por quê, uma formiguinha caiu, você chora. E essa fica falta bem sensível, né, a pessoa, sensível, né, quando passa por isso, e aí muitas pessoas, por causa da correria do dia a dia, porque por causa dos seus afazeres, acabam que julgam, né, as pessoas que passam por depressão como pessoas melindrosas, essa pessoa melindrosa, qualquer coisinha que faz é casquinha de ovo, né? E ao invés da pessoa colocar no lugar da outra pessoa e ver que às vezes tem alguma coisa de errado, né? Pastora Leila, a senhora que participou desde o comecinho aí, que a Amanda citou, né? Que a senhora acompanhou ela, que Deus levantou a senhora na vida dela para poder estar ajudando ela.
que a senhora conta dessa experiência que a senhora passou aí com a Amanda? Desde o começo, como que a senhora percebeu que ela realmente precisava de alguém para ajudar ela? Então, no caso da Amanda, já foi algo assim, até de certa forma mais fácil de perceber por causa das atitudes dela, não só pela aparência, porque ela ficava uma pessoa assim muito debilitada, enfraquecida, mas no caso dela também, para mim, tá acompanhando, porque como ela mora do lado da minha casa, eu fui, de certa forma, extremamente incomodada. Que assim que eu cheguei da igreja, eu fiquei sabendo do fato, né, da tentativa de suicídio. E nessa hora eu me deparei com uma situação tão próxima à minha casa e que eu fiquei com aquela sensação assim, como que ela chegou até esse ponto, né? Eu já conhecia a Amanda há um certo tempo, eu já via algo nela diferente, mas porém não imaginaria que chegaria a tal ponto. Eu penso que esse acompanhamento, para todos que estão ouvindo, é algo assim que a pessoa ela tem que tomar uma atitude, né? De procurar ajuda. Por quê? Porque a pessoa que acha que vai dar conta sozinha, até porque ela se acha incapaz de não só de buscar ou de precisar de ajuda, eu sempre falo que essas 3 áreas a gente tem que tomar mas tem que prestar muita atenção. Como a pastora Eliana falou sobre a questão de corpo, alma e espírito. Então, vamos começar, vou tentar resumir algo que vai dar para as pessoas que estão ouvindo, que estão precisando de ajuda, para que elas possam identificar e realmente buscar essa ajuda. No caso da Amanda, vamos falar sobre o corpo, né? Então, como eu via ela debilitada, tristonha, a pessoa, quando ela está mostrando uma determinada situação de depressão, ela tende a andar de cabeça baixa, ela não encara muitas pessoas então, de frente. Ela não olha a pessoa nos olhos. A Amanda, ela sempre passava, às vezes, de cabisbaixa, assim, olhando para baixo. Às vezes a gente ia conversar com ela, ela tinha essa dificuldade, muita dificuldade, tanto de conversar quanto de encarar a gente de frente. Quando se trata do corpo, eu gosto também de salientar que o corpo, ele é limitado, o nosso corpo, ele é limitado, e ele sempre vai mostrar aquilo que a gente está vivendo. Para as pessoas que estão ouvindo, ou às vezes não só aquela que tem depressão, mas que convive com a pessoa que tem depressão, esteja olhando ela para ver esse físico, esse corpo, o que está acontecendo. Se ela está entristecida, se ela está perdendo aquele brilho de vida, se ela está não se cuidando desse corpo, porque acontece também, a pessoa quando ela está em depressão, eu até falo que a Amanda, ela passou muito por esse processo. Muitas das vezes ela não queria cuidar desse corpo. Ela não queria tomar banho, ela não queria se alimentar direito, ela não queria nada. Certo. E esse corpo, como sendo limitado, então ele fica, as pessoas que estão por perto, ter mais atenção a isso, a olhar que esse corpo está sendo desprezado, né? Agora vamos para a alma. Para a alma está o sentimento, né? Sentimento tanto de alegria quanto de tristeza. Então a pessoa depressiva, ela passa a não cuidar desse corpo e ela passa a ficar cada dia mais entristecida, mais sem vida, não quer conversar, ela não quer nada. Na verdade, ela não quer nem levantar, ela não quer trabalhar, ela não quer nada. Quando a gente fala ela não quer nada, é porque ela não quer nada mesmo. É uma força maior do que a própria força da pessoa, isso, né, pastora? ela fica com esmorecimento, né, nesse físico. Né? Essa alma começa a ficar de uma forma como uma guerra entre corpo e alma. Sim. Esse corpo esmorecido, essa alma entristecida, e por aí vai. Eu falo, às vezes fica um pouco confuso para a gente estar falando isso para quem não passou pelo processo. Como assim, corpo e alma? Como que ela está sentindo isso? Mas a pessoa que passou pelo processo, ela sabe o que eu estou falando. Que é uma verdadeira guerra. Ela vê aquele corpo esmorecido, triste, sem cuidado, essa alma com aquela guerra que não quer nada, que não quer trabalhar, que não quer viver. Entendo. Eu, como pastora, vamos falar agora sobre a questão do espírito. Então, nesse dia eu fiquei muito incomodada com a Amanda, já estava incomodada com ela antes, mas não tinha uma aproximação realmente mais intensa com ela. Passei a acompanhá-la. Essa questão espiritual é quando você começa a falar que há uma esperança. Para as pessoas que estão ouvindo agora nessa manhã, que muitas das vezes não dormiu à noite, Né? porque esse corpo e essa alma ficou em guerra com esse espírito, e vice-versa, vira algo triuno, corpo, alma e espírito vira uma verdadeira guerra. Que não dormiu essa noite, que não teve sono,
porque ficou perturbada por causa dessa depressão. O que eu tenho a falar é que esse espírito ele pode ser vivificado em Jesus. Amém. Que Jesus está sempre disposto a estender as mãos para essas Amém. pessoas e que há uma saída. Que muitas das vezes a pessoa fala assim, não, a depressão ela não tem cura. Tem sim. Há uma saída, há uma esperança. Amém. E muitas pessoas tentam enganar as outras. Às vezes tem pessoas que falam, isso daí não tem jeito mais, não. Já tentamos tudo quanto é coisa, já levamos em médico, ela toma medicação e permanece a mesma coisa. Então, isso é uma mentira do inimigo, né? Para poder fazer com que a pessoa venha desistir, né, da própria vida, né, verdade. Pastora? É verdade. Silene, você passou também por esse período, né? Graças a Deus, teve uma vitória grande, aí tem um testemunho muito bonito, né? Na sua vida. Conta pra gente como que foi passar por esse período, como que você percebeu que estava com depressão, como que foi esse período na sua vida? Patrícia, foi esse um período muito difícil na minha vida. Ouvindo a pastora Leila ali falando, e eu comecei a lembrar que, graças a Deus, Deus tira até a lembrança ruim que a gente passou na vida. Olha, né? que bênção. E eu comecei a lembrar, eu fiquei até emocionada, mas foi assim, um tempo muito triste, foram 22 anos de luta, e eu passei por isso tudo que a pastora Leila ali falou. A Amanda também, é muito difícil, é muito triste, é uma doença desacreditada, as pessoas não acreditam, e simplesmente o depressivo, ele não quer ser acusado. Ele não quer ser apontado. Ele não aceita isso. Não. O depressivo, quanto mais a pessoa fala, olha, você levanta, você pode, você é capaz, a gente fica incapacitado, porque a gente não vê capacidade no momento. Então, isso é que mais prejudica o depressivo, é a pessoa querer levantar ele, praticamente fala, não, eu já ouvi pessoas falando assim, vai lavar uma mala de roupa que você fica bem. Você precisa de algo. Porque eu tinha uma funcionária que ela trabalhou 22 anos, Deus colocou ela na minha casa, com o propósito de cuidar de mim. Porque teve época na minha vida que eu não dava conta nem de tomar banho sozinha. Você passou por quanto tempo esse período? Foram 22 anos de luta. De luta contra a depressão. Contra a depressão. Foram, sim, altos e baixos. Não foi esses 22 anos assim, o tempo todo. Então quer dizer que não passa de uma vez. Foi um processo. Foi um processo, sabe? E graças a Deus, hoje eu ainda tomo remédios, mas remédios muito pouco, para trazer, assim, uma tranquilidade na minha vida. Permaneceu o cuidado, Permaneceu né? o cuidado, mas são remédios fracos, que eu levo uma vida agora, assim, tranquila, eu trabalho normalmente. Às vezes, por exemplo, o dia que eu vejo que eu estou um pouco debilitada, que eu faço muito esforço, às vezes físico ou emocional, eu tento dormir um pouco mais tarde, e eu vou sabendo conviver do jeito, de maneira que eu não venha cair em algum quadro de mais igual eu ficava, sabe? Mas eu fui curada e foi Jesus que me curou. Amém. E só para ressaltar aqui, o depressivo, ele precisa apenas de um abraço. Pessoas que o abraçam. Igual a pastora Leila abraçou a Amanda, está cuidando dela, é isso que o depressivo precisa. E quando a gente está passando por lutas de depressão, quem passa por essas lutas está entendendo o que eu estou falando. Gente, tem tanto julgamento, você encontra tantas pessoas para ir na sua casa, em vez de levar uma palavra de amor, um abraço, te abraçar, te dar carinho, falar, você está com Jesus, Jesus vai vencer essa causa por você. E muito pelo contrário, às vezes você ouve pessoas para te acusar. Levanta. Olha, Patrícia, já teve época da minha vida que eu ficava sem tomar banho. Eu não dava conta, não tinha coragem, não tinha vontade. Era no quarto, deitada. Teve época que veio com insônia e teve época que eu dormi. Esse tempo que eu dormi quase o tempo todo, eu perdi os meus filhos, que eu não tive contato com eles muitos anos, não tive um contato bom com os meus netos e nem com meu próprio marido.
porque o sono era tanto que eu perdi quase a metade da minha vida dormindo. Então, esses 22 anos, quando a senhora passou por essa fase, a distância, a família se distanciou. Não que a família Ou distanciou. a senhora distanciou. Eu que distanciei, por exemplo, dos meus filhos. Muitas coisas na vida dos meus filhos, eu não presenciei. O meu marido, que ele ajudava, conversava, eu ficava aquela pessoa assim, levantava para comer, porque a funcionária chamava. Voltava de novo para dormir. Eu não sabia o que era noite, o que era dia. E nisso estava fazendo tratamento médico ou não? Fazendo tratamento. Mas muitas vezes também, Patrícia, no meu caso aconteceu que só não foi físico. Teve também problemas... Clínico. Foi o físico e Espiritual. O espiritual, isso mesmo, né? falhou a memória agora. Espiritual. E o que o inimigo faz quando a gente passa por esse processo? Muitas vezes, isso aconteceu comigo. Ele necrosa coisas do passado na sua mente, para você não lembrar, para você não confessar o pecado. É isso que ele faz. Sim. Mas quando Jesus, eu fiz um trabalho espiritual, a igreja me ajudou muito, a Quadrangular, e eu agradeço muito aqui a igreja por ter me acolhido, e foi o fim do meu tratamento, foi aqui na igreja. Então, aí, o que acontecia? O que acontece? Quando o inimigo necrosa esses pensamentos em você, que o Jesus venha revelar e trazer para a gente confessar o pecado, aí o tratamento espiritual, aí quer dizer que foram os dois tratamentos que eu passei, o clínico e o espiritual. E louvado seja Deus, eu estou liberta. Amém. É para a honra e glória do Senhor que eu estou contando isso aqui. Amém. E teve alguma causa que chegou a levar a senhora à depressão ou simplesmente foi perdendo a vontade de tudo? Bom, no início eu era uma pessoa muito dinâmica, tinha loja, trabalhava muito. Aí eu comecei a perceber que eu ficava muito fraca, muitas dores no corpo e comecei com crise de choro, perca de memória, muita tristeza, no geral sou uma pessoa alegre, feliz. Então aquela alegria parecia tão longe de mim, aí eu não aceitava. Quando eu cheguei no psiquiatra, eu já tinha passado por vários médicos, o coração acelerava muito, cardiologista, muitos outros médicos. Mas quando eu cheguei no psiquiatra, o diagnóstico foi depressão, eu mesmo não aceitei. Eu não queria tomar remédio. remédio. Quando ele disse que a senhora estava com depressão, a senhora rejeitou totalmente aquele diagnóstico. Rejeitei. E é muito difícil para o depressivo aceitar essa doença. É muito difícil. Por que vocês podem participar, lógico, pode falar aí no microfone qualquer hora que vocês quiserem. O que vocês acham? Por que o depressivo tem essa resistência de aceitar de que ele está realmente com depressão? O que é que passa dentro da pessoa? Não, eu não estou doente. Ou tipo assim, se eu aceitar, eu vou ser rejeitado pela sociedade. Ou se eu aceitar, todo mundo vai ter um dedo acusador me olhando pelos cantinhos e falar, aquela pessoa ali é doente. Ou às vezes, porque eu vou falar uma palavra até bem forte aqui agora, pessoas que passam por depressão, às vezes tem pessoas as pessoas desinformadas, né, que chegam a falar que a pessoa é louca, né? Porque é por causa disso que a pessoa, pastora Leila, que a pessoa às vezes tem essa resistência de aceitar de que está realmente com depressão? Então, eu penso que é um pouco de cada coisa. Eu acho que tem a ver também muito com a nossa cultura. A nossa cultura aqui no Brasil, nós fomos criados com aquela imagem de que quem procura ajuda de médico, principalmente de psiquiatra, é doido. E sendo que em país de primeiro mundo, o tratamento psiquiátrico, fazer análise, é algo que acontece desde quando a pessoa é pequena. Ela já nasce com aquele recurso nos países de primeiro mundo. E a nossa cultura aqui no Brasil é o seguinte: quando você chega a procurar ajuda, não só de um psiquiatra ou de um neurologista, já fica com aquela impressão de que realmente você está com caso de esquizofrenia, você está louco, você precisa ser internado. Então, há uma resistência mesmo.
E que, na verdade, também não é fácil, porque quando é cultural, aquilo para ser tirado de você é um pouco mais complexo, né? Certo. Nem todos têm essa mente aberta. Então, o que eu penso? Eu penso que a pessoa, ela precisa dessa ajuda, porém, ela não quer procurar por causa da doença, por causa da aceitação da doença também, que é um outro quadro difícil, porque ninguém quer ser depressivo. Na verdade, ninguém quer ser doente. Não, claro. E se tratando também daquelas pessoas que realmente já têm uma vida com Deus, ela cria uma barreira, achando que porque ela é crente, como assim? Eu sou crente, eu conheço Jesus e eu estou com depressão. Então, é todo um contexto. Isso é muito amplo, né? Então, eu penso que, na verdade, o fato é que a pessoa precisa de ajuda, ela precisa de abrir a boca, ela precisa de falar. Ela precisa de falar com a pessoa que ela tenha confiança para que isso possa ser esclarecido. Esclarecido de forma ampla, bem ampla, que, na verdade, a ajuda, ela é do ser humano. O ser humano não é um ser só. Sim. Ela é um ser que ela precisa de uma outra pessoa. Últimos dias, né, o ser humano está cada dia mais isolado. Mais individualista também, né? Vive no mundo ali do WhatsApp, vive no mundo da internet, do Facebook. Eu estou conversando com um monte de gente, mas, na verdade, aqueles que estão próximos dele, não está conversando com ele, e nem ele conversando com eles, né? Então, eu falo disso, é fato que dentro da minha própria casa, se eu e meu esposo, a gente não luta contra os nossos filhos, eles querem ficar só dentro do quarto, jogando com outras pessoas, que às vezes a gente nem mesmo conhece, se o pai e a mãe não estiver firme em cima, olhando com quem os seus filhos estão se relacionando, então eles se isolam no quarto e, como o ser humano ele precisa de se socializar, acaba que ele vai entrando numa depressão sem nem mesmo perceber desde criança. E outra coisa também, temos que estar atentas que a depressão tem atingido muitas crianças. As crianças estão depressivas, até porque por causa desse isolamento mesmo. Muitas das vezes o próprio pai, a própria mãe, tanto ela não tem um controle, como ela não está vendo isso nas crianças, né? Então as crianças estão cada vez mais só e mais isoladas. E temos que estar atentos a isso, porque isso pode estar começando na infância e ter um fim trágico na adolescência, que vem todo aquele transtorno hormonal, né? Aquelas mudanças, aí a criança ela começa a mudar o corpo e ela não sabe bem o que está acontecendo e a depressão está ali, por vários fatores. Tem que estar atento. Eu sempre falo assim, que a gente tem que estar observando mesmo o que está acontecendo ao nosso redor, né? Eu sempre gosto de falar também que tem muitas pessoas solitárias e depressivas no meio de muita gente. Muito, isso tem muito, né? E a senhora tocou num assunto assim bem interessante, que muitas vezes, muitos pais, eles estão com os filhos dentro de casa e eles não percebem que o filho está com depressão. Por quê? A mãe se envolve tanto em cuidar da casa e a maioria das vezes é o caso de que a mãe trabalha fora, chega em casa, tem aquela monte de coisas para fazer em casa, né? E acaba que não presta atenção. Manda o menino para o quarto, vai fazer tarefa, e acaba não prestando atenção no filho. A pastora Eliana trabalha aqui com adolescentes, ela e o pastor Orismar, né, pastora? Eu acho que a senhora sabe falar um pouco sobre isso, sabe reconhecer quando uma criança está com depressão, quando participa aí da célula de vocês de adolescentes, a senhora percebe que tem alguma coisa de errado? Como que é? Olha, Patrícia, inclusive sobre a sua pergunta anterior, né, de como diagnosticar, por que a pessoa não consegue? Porque eu penso que o depressivo, ele não consegue diagnosticar isso nele, ele não percebe que tem algo errado, então tem que ser alguém de fora. Igual o meu esposo, por que ele foi ajudado tão rapidamente? Porque eu percebi. O que eu percebia nele? Eu não vi nenhum problema físico, ele não estava ao ponto de não querer se cuidar, mas para mim, olhando para ele, eu que o conheci, então você precisa conhecer seu filho, mãe. Você conhece seu filho? Você tem que conhecer seu esposo, você conhece? Ou você está tão interagindo com as mídias sociais, as redes, que você não está dando atenção para o ser humano? Então eu consegui perceber. Ele não dormia direito. Um problema pequeno para ele era imenso. Eu falava para ele, você está vendo pelo em ovo. Então aquilo não estava normal.
O mesmo a criança. Você tem que ouvir. Então, lá na célula, eu ouço muito. Eles têm muita liberdade, graças a Deus, de estar falando conosco. Então, você consegue perceber quando você para ouvir. O problema é que o ser humano hoje, ele não quer parar para ouvir o próximo. Ele só quer ficar ali no celular, escrevendo, não olha nos olhos. E se nós não fizermos isso, a gente não vai diagnosticar mais cedo. E o importante, eu queria muito enfatizar isso, vamos tentar diagnosticar mais cedo, porque é bem mais fácil, não precisa sofrer 22 anos, como a Sirlene, porque se fosse diagnosticado mais cedo, eu creio que teria sido mais fácil. Não precisa chegar ao ponto da Amanda, que tentou suicídio, graças a Deus não conseguiu. E minha sogra não precisa chegar ao ponto que ela concretizou o suicídio. Por quê? A gente também não tinha conhecimento. A falta de conhecimento, Patrícia, é muito importante a gente procurar conhecer que isso é uma doença de fato e de verdade, que tem que ser combatida. E o principal combate é, olhe para o seu próximo, ouça ele com o coração, ame o seu próximo, não julgue. Isso é algo muito importante, porque as pessoas, igual, eu estou perto da Amanda, eu quero conhecer a Amanda, mas eu nunca tenho tempo para a Amanda, porque eu tenho os meus afazeres. Isso é muito comum no nosso dia a dia, né? Na vida de pastores. E como nós falamos agora de família, muitas vezes a gente tem um esposo, nós temos os nossos filhos, nós temos as nossas obrigações, tanto de trabalho quanto de casa, e não temos tempo para a nossa família, né? Nós não sentamos, igual eu vejo muito o reverendo João Antônio, a pastora Maria pregam isso. Gente, façam pelo menos uma refeição no dia com a sua família. Olha nos olhos dos seus filhos, olha nos olhos do seu marido, perceba se há algo errado. Se o seu esposo está ali muito calado, guardando muito, porque tem muitas mulheres também sem sabedoria. Vê o esposo calado e aí já logo quer julgar, ele está fazendo alguma coisa de errado. Ele está escondendo alguma coisa de mim. Ele não gosta de conversar comigo. Ele não se abre porque ele não confia em mim para conversar. Então, já começa logo pelo lado errado. E ao invés de oferecer uma ajuda ali para o esposo e para os filhos, ela já começa com o dedo acusando. O que foi que você está fazendo de errado? O que está acontecendo? Então, não tem aquela sabedoria de mulher, porque nós, todas mulheres, se nós procurarmos, nós temos essa sabedoria. Não tem essa sabedoria de mulher de abordar a sua família, de abordar o seu esposo e seus filhos, né? Eu acho que é algo bem interessante para a gente prosseguir na próxima semana. O que vocês acham? Topam voltar aqui novamente? Participar aí da roda de conversa, de bate-papo? Eu estou gostando demais. O que vocês estão achando? Quero ouvir a opinião de vocês. Então, eu acho que sim. E esse assunto também, ele é muito amplo, né? Sim. Cada caso é um caso, tem casos que você olha, às vezes você fala assim, nossa, como a pessoa está passando por isso e eu não percebi. Outros casos você tem que dar uma ajuda para a pessoa estar procurando ajuda médica, outros casos é só uma conversa. Então, é muito amplo, né? Eu sempre falo que o ser humano ele é uma caixinha de surpresa. Muitas das vezes tem pessoas camufladas também que você acha que ela está bem, que ela está ali, né, alegre, às vezes espontânea, mas tem algo também por trás, algo que está iniciando uma depressão. Então, assim, é muito amplo, é muito bom, e eu quero parabenizar vocês, porque é um espaço, é um tempo para que a gente possa conversar sobre o assunto, que na verdade, esse assunto ainda tem algo muito, assim, as pessoas ainda têm muita dificuldade em relação a isso, de estar conversando, e esse momento é bom para estar esclarecendo algumas coisas, e com certeza, eu acho que podemos estar aqui, sim, se puder estar aí, coisa né, boa. Posso ajudando contar com vocês, o próximo. então, na terça-feira que vem, Amanda? Sim, claro, tem tanta coisa ainda para falar, né? Então, eu só falei o resumo do resumo da minha experiência da depressão, né? Mas, assim, um ponto que eu gostaria de pontualizar, assim, que foi uma coisa que eu vi, que hoje eu tenho aprendido, tem me ajudado bastante, é a questão também que na depressão você sente falta da identificação, você não se identifica,
Você não sabe quem é você, você tenta se descobrir, porque muitas das vezes nas madrugadas eu queria me virar do avesso para saber quem era a Amanda, e eu não conseguia achar. E essa sensação de estar sozinha é a pior de todas. Parece que você tá blindado, parece que nada nem ninguém consegue alcançar a sua alma, sabe? Nossa, às vezes eu gritava à noite, meu pai, me ajuda, eu não vou dar conta, me ajuda, sabe? E só quem sente essa sensação pode entender o outro. E claro, com certeza, eu estarei aqui. Ai, que coisa boa. E as minhas Pastora Eliana pastoras vai também estar vão estar viajando, aqui. pastora? Ou não? Terça que vem estarei, mas viajando, Oh, meu né? Deus, não, mas pode participar com a gente, tá? Pelo WhatsApp. Oh, isso aí. Inclusive, a gente tem aqui, né, o WhatsApp. Você que ficou interessado em saber mais sobre este assunto, você que está nos vendo aí pelo Facebook, que vai ficar disponível na TV Edificai também, depois que você visualizar, vai participar aí com a gente, pode mandar o seu recado, a sua pergunta para o 62996463258. Ou você entra e deixa o seu recadinho lá no app, que é app.radioedificai.com. Silene, posso contar com você então? Não, com certeza, Patrícia. Que Se Deus quiser, coisa em nome de boa, Jesus, eu gente. estarei aqui. A pastora Eliana vai estar participando com a gente, então, pelo WhatsApp, vai mandar uma mensagem aí pra gente, mandar a sua participação, tá, pastora? Tá bom, Patrícia, eu queria dizer que eu gostaria de ter assistido, né, ouvido um programa como esse, para que eu tivesse tido conhecimento e pudesse ter ajudado minha sogra enquanto é tempo. Então, aproveita você que está ouvindo, aproveita para poder aprender, porque o aprendizado é que vai evitar muitas coisas ruins. Amém? Quando a gente procura entender por que eu me interessei a abrir o meu programa, porque eu comecei a semana passada, e aí logo veio na minha mente, porque a gente tem vivido tanto esse problema nos dias atuais, mas tanto, e poucas pessoas têm a mente, assim, têm em mente de procurar uma ajuda, né? Então eu falei, gente, vamos tratar disso, porque tem mulheres donas de casa que estão em casa e sofrem, pensam em suicídio, só às vezes não tem coragem de consumar o ato, né? Ou às vezes planejam, igual eu vi um fato de uma pessoa que planejou, arquitetou todo o acontecimento para poder tirar a própria vida, visitou os parentes, foi de casa em casa dos parentes, se despediu. Eu não sei se é o mesmo caso que a gente está falando, mas a pessoa... porque isso é comum. Então, a pessoa planejou tudo, se despediu e ainda escreveu no WhatsApp assim, eu estou me despedindo do mundo e o mundo nem está percebendo. E aí tentou, né, cometer o ato aí de suicídio. Né? Então, é algo que a gente deve abordar, sim. E nós não devemos tratar como uma doença de 7 cabeças, não. Porque uma vez eu conversei com uma ginecologista sobre o fato de mulheres, né, principalmente em mulheres que ganham neném, e elas entram com depressão pós-parto. Né? Que aí vem, eu acho que é o fator clínico, que é a falta de vitaminas no organismo, a falta do hormônio no organismo, acaba levar essas mulheres a entrar em depressão pós-parto. Aí a ginecologista falou, se o corpo adoece, se você tem uma gripe, se você tem uma hérnia, tem qualquer outro tipo de doença, por que a mente não pode ficar doente? Né? Então, nós temos esse tabu, pensando que pessoas que entram em depressão são pessoas que são loucas, pessoas que precisam somente do lado espiritual, são pessoas que precisam de libertação. Nós levamos tudo assim no ponto máximo de que a pessoa é uma pessoa que às vezes tem que manter distância da sociedade, sendo que, na verdade, temos que trazê-la para perto. São pessoas que precisam de amor, são pessoas que precisam de carinho, né? Então, nós vamos continuar este assunto. Mas o que eu quero dizer, antes de deixar um recado, eu gostaria de ouvir cada uma de vocês, se vocês vão se despedir, deixa um recadinho aí para a pessoa que está lá ouvindo e convida a pessoa para estar ouvindo a gente na próxima terça-feira, pastora Eliana. Bom, ouvinte, se você em algum momento tem o desejo de tirar sua vida,
Não cala, não. Fala com alguém. Não fica com isso dentro de você. Você precisa de ajuda. Fala com alguém, pede ajuda. Eu quero pedir a Deus que Deus abençoe, ilumine todos, agradecer a oportunidade. Amém. Pastora Leila. Então, eu também quero enfatizar que não fique sofrendo sozinho, né, sozinha, e que as crianças também procurem ajuda, que, de certa forma, o papel da igreja hoje também é estar disponível a ouvir essas pessoas, estejam procurando saber quem é que pode estar ajudando, ou seja, procure informações para que você possa sair dessa situação, que há sim uma esperança, que Jesus ele pode todas as coisas. Amém. Quando eu digo todas, são todas as coisas mesmo. Então tudo se inicia aí, que o Senhor cuida da gente. Amém. Então que a pessoa possa estar realmente buscando, né, procurando ajuda, que possa estar procurando também, mande pergunta terça-feira que vem, né? Isso. Sobre, eu penso que a pessoa às vezes tem dúvida, estou sentindo isso, será que isso realmente é uma depressão? É um princípio de depressão? O que eu posso fazer? Né? Que atitude eu deveria tomar? Então mande perguntas, quem sabe a gente pode estar ajudando, né? Amém. Eu sempre acho que o esclarecer ou conversar já é um bom início, né? Conte com a gente. Deus abençoe a todos. Amém. Amanda? Então, eu quero dizer a todos os ouvintes, acredito que todos que estão nos assistindo também, né, que estão passando por esse processo, que eles entendam que eles não fracassaram, que eles não são pessoas ruins, que isso não os faz ser menos merecedores. Pelo contrário, isso só mostra que se eles não deram fim na vida deles, que eles são pessoas capazes, que eles vão conseguir, eles só precisam de alguém que realmente Deus colocou especificamente naquela hora para cuidar deles. E que estamos aqui, né, para tirar as dúvidas. Eu, como parceiro, entendo muito, e muito mesmo desse processo. E estarei aqui na próxima semana. E agradeço. Amém. Me sinto muito honrada, por sinal, de estar aqui. Que coisa boa. Sirlene? Bom, para vocês que estão aqui nos ouvindo, eu quero dizer para vocês que como Deus restaurou a minha vida, fez um milagre grande, eu creio que você também, Jesus pode todas as coisas. Apenas basta você se colocar na brecha, buscar, mas buscar mesmo, uma busca constante, fazer os dois tratamentos, o clínico e o espiritual, que você vai vencer como eu venci. E hoje eu sou feliz, porque eu conto meu testemunho com muita alegria. Porque o que você está passando, ouvinte, eu passei. Mas eu estou aqui para dizer para você, Jesus me curou. Até a próxima terça-feira. Amém. Que coisa boa poder contar com cada uma de vocês. Vai ser muito bom para mim. Pelo menos assim, só de saber que nós vamos ser usadas na vida de outras pessoas que às vezes estão passando por isso e que em nome de Jesus vão vencer. Você que está nos ouvindo, você pode ligar aqui na primeira igreja aqui do Parque Oeste, você pode deixar o seu telefone, que as meninas da secretaria, elas vão passar para a gente o seu telefone, nós vamos entrar em contato, tentar ajudar você que está precisando de alguma coisa. Às vezes você não quer se expor, colocar o seu nome, eu sou a fulana, nós vamos fazer isso da melhor maneira possível para poder te ajudar. Não vamos expor ninguém, tá? O nosso interesse aqui é ajudar você. E eu quero deixar também o número do WhatsApp, que é o 62996463258. Você pode entrar em contato com a gente, que nós vamos responder as suas perguntas no nosso próximo programa, que é na próxima terça, a partir das 7 horas. Hoje deu uma atrasadinha, né? Mas na terça-feira que vem não vai atrasar. E eu peço que você participe para que a gente possa estar ajudando vocês. E quero deixar uma mensagem. Eu vou passar uma música agora no final, e é uma música que fala muito comigo. Eu já por várias vezes, nós mulheres temos muito disso, nós temos os nossos altos e baixos, né? E quando a gente está ali num momento assim, mais devagar, um dia que não amanheceu muito bem, eu coloco esse hino e canto ele assim, para os 4 cantos ouvirem, sabe? Porque às vezes nós precisamos ser melhoradas por Deus. Seja o seu problema, seja clínico,
seja emocional, Deus, seja espiritual. Deus, ele pode todas as coisas, em todas as áreas. Ele entra, ele preenche, ele envia pessoas para poder te ajudar. Então não desista. Você é especial para o Senhor. Você é amada do Senhor. Você é uma pedra preciosa para o Senhor. Não permita o inimigo colocar mentiras na sua cabeça, que o mundo te esqueceu, de que os seus sonhos, eles não vão mais se realizar. Que você não é importante para ninguém. Isso é mentira do inimigo, porque só de você estar aqui neste mundo maravilhoso, é porque Deus tem um plano na sua vida, e esse plano, ele vai se realizar. Eu creio que Deus tem um projeto para cada um de nós, e através do Espírito Santo vai se realizar em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Então nós ficamos hoje com este programa, mas teremos mais na próxima terça-feira. Você vai ter a oportunidade de participar com a gente. Vamos abrir para perguntas e respostas, né? Porque hoje foi um tempo passa muito rápido. E que você fique aí com a Estila, Mulher Transformada. Um ótimo dia para você, uma linda terça-feira. Que Deus abençoe você. Beijo no seu coração, mulher amada, linda e vitoriosa no Senhor. Beijo, fica com Deus.